Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de Êxodo, capítulo 31. Os construtores do santuário. Depois falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, em entalhes de madeira e para trabalhar em toda a arte. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, o castiçal de ouro puro, com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo que te tenho mandado, a santidade do sábado. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do meu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor Jeová. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações, por aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. As 2 tábuas da lei. E Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra,
escritas pelo dedo de Deus. O bezerro de ouro, capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés se tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E Arão os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Então apregou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor Jeová. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito já se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram, oferecem-lhe sacrifícios, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra este povo e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do teu furor, da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Torna-te do furor da tua ira, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor Jeová arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte
com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado, estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém Moisés respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Moisés quebra as tábuas da lei. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. Então o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor Moisés, tu sabes que este povo é inclinado ao mal, e eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que aconteceu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Eles me deram, eu lancei no fogo e saiu este bezerro. A morte dos idólatras. E, vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor Jeová, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes Moisés: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Então caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor Jeová, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor Jeová, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor Jeová e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo
para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor Jeová o povo, por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. Deus ordena sair do Monte Sinai. Capítulo 33. Disse mais o Senhor Jeová a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei o anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Repetindo: há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E, ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus enfeites, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus enfeites, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus enfeites ao pé do Monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor Jeová saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Ali o Senhor Jeová falava com Moisés, e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor Jeová a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor Jeová: Eis que tu me dizes: faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Tu disseste: conheço-te por nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, Senhor Jeová, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te
que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, Deus: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse Moisés: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor Jeová a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Moisés pede para ver Deus. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém Deus disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadeci. E disse mais Deus: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor Jeová: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. As novas tábuas da lei, capítulo 34. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te ponhas diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Então, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor Jeová lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor Jeová desceu numa nuvem e se pôs ali junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor Jeová perante ele, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos
e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. Repetindo: passando, pois, o Senhor Jeová perante Moisés, Moisés clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse Deus: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, as suas estátuas quebrareis e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus. Lê esse Deus aqui com D minúsculo. Pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso Ele é. Para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento guardarás. A festa dos pães sem fermento guardarás. 7 dias comerás pães sem fermento, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre é meu.
até todo o teu gado, que seja macho, e que abre a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abre a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes ao ano todos os homens aparecerão perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra. Quando subires para adorar 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus, não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para o amanhecer. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor Jeová 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, quando desceu do monte, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor Jeová falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, viram que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação aproximaram-se dele. Então Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel. Então Moisés lhes ordenou tudo que o Senhor Jeová falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor Jeová para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e que tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. O sábado, capítulo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: estas são as palavras que o Senhor Jeová ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor Jeová.
Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. As ofertas para o santuário. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor Jeová ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor Jeová. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto atrará por oferta alçada ao Senhor Jeová ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugo, madeira de acácia e azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor Jeová tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus cochetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, todos os seus pertences e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a luminária, e o altar do incenso e os seus varais, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, a liberalidade do povo. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração foi tocado, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o incitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor Jeová para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor Jeová, e todo homem que se achou com azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor Jeová. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras, e os príncipes
E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para a estola e para o peitoral. E especiarias, azeite para a luminária, para o azeite da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor Jeová ordenara se fizesse pela mão de Moisés, assim os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor Jeová. A escolha de Bezalel e Aholiabe. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor Jeová tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo artifício, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, em entalhar madeira, e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhes dispôs o coração para ensinar a outros. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do gravador, em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes para entrar no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.